Sejam bem-vindos a mais um 3 é a Companhia, a tertúlia que vai aparecendo ocasionalmente no YouTube sobre cinema, com os mesmos de sempre. Eu sou o Rui Alves de Sousa, ao meu lado tenho o António Araújo e do outro lado está o Tiago Laranjo. Este é o segundo episódio que gravamos hoje sobre o mesmo tema, porque o primeiro, acidentalmente, não captou som. Obrigado, Ou seja, segundo take. Exatamente, era isso. O António tem um podcast chamado Segundo Take, este é o segundo take do episódio do 3 é a Companhia. Coisas que acontecem. Daí esta energia e vitalidade. Exatamente, que até o António já está agarrado ao chá. O António tem chá. Chá. Bom, como sempre trazemos um tema e um filme associado a esse tema. E o tema de hoje é a Canon, uma produtora da qual vamos falar bastante e que, neste episódio, e que além de grandes blockbusters, não, de sucessos de bilheteira low budget à volta de filmes de pancadaria com estrelas do género nos anos 80, teve também outra vertente com filmes de autores consagrados do cinema no seu catálogo, e é isso que nós vamos explorar com um filme de um dos mestres do cinema independente norte-americano. Mas antes de tudo, e até porque muitas vezes nós temos espectadores que não conhecem bem aquilo que nós estamos a falar, acho que fazia sentido começar por, Tiago, explicares um bocadinho o que é a Canon às pessoas que não a conhecem. A Canon, na sua faceta mais famosa, era o Centro Universal de Pancadaria de baixo orçamento dos anos 80, comédias duvidosas e musicais... Manhosos. Boa, aceito. Ou traduzido por miúdos, filmes de... Espera, tá? Profissionalismo! Tá. Não, continua. Traduzido por miúdos, filmes de tiros, bombas e murros nas trombas. Exatamente. O problema é que nós já fizemos estas piadas antes. Portanto... Agora temos de forçar o riso. Será que aconteceu a algum dos filmes da Canon nisto? Eles estavam a filmar e depois ficou sem som e agora vamos ter que fazer tudo Sim, outra vez. olha, deu um pontapé, mas continua. Rage-nos, Bardo, uma coisa que temos de corrigir neste episódio. Não temos de corrigir porque ainda não o dissemos. Não. Esta cadeira tem de chegar Tem para que a chegar à frente frente e não roçar o Então cabedal. pera, deixa-me Na meter aqui mobília barata do numa IKEA. posição para não mexer mais. Encaixa-te aí com o microfone. Pronto. Isso. Tudo coisas fantásticas para o espectador. Portanto, mas falando em Canon, falamos dos anos 80 e a única pessoa aqui nascida, que já era nascida nessa década, é o António. Quem? Também soube isso hoje, não sabia antes. Tu lembras-te da Canon fazer parte das tuas idas ao cinema? De cinema não tanto. Não que fosses ver, mas que sabias que existia. Mas não tanto cinema. Eu associo muito mais a Canon aos videoclubes. Uhum. Mas eu já era um moço muito pretencioso na altura e já tentava ver filmes sérios e bons, e então sempre me passou um bocado ao lado. Nunca fui fã de filmes de pancadaria e de ação, quer dizer, só dos bons, não é? E então não procurava propriamente coisas com o Chuck Norris, com o Charles Bronson, lá está, que era aquilo que eu associava. Tenho recordação de ver alguns filmes do Charles Bronson quando era miúdo, que eu tenho a noção que não devia estar a ver. E muito provavelmente eram da Canon, o 10 para a meia-noite, não é? Sim. Assim, uns filmes policiais, daqueles com Nova York suja e violações. E as sequelas do Death Wish também? Possivelmente também me cruzei com algumas delas, sim. Eu acho que dos anos 80 só há um ou dois filmes do Bronson que não são da Canon, porque ele ficou mesmo com um contrato. Pois. Com eles. Sim, mas isso são recordações assim de estar a ver coisas proibidas. Mas depois, quando eu era um frequentador de videoclube, não era propriamente a minha praia, digamos assim. Pretencioso, como já exatamente. disseste. Como sempre. Mas não tens vergonha na cara? Quando nós falamos em Canon, falamos de uma companhia que, apesar de ter tido o seu auge na década de 80, foi criada em 1967, durou oficialmente até 1994, já vamos falar do fim da Canon. E que tem um grande filme na sua... Origem? Qual? Não. O Joe do Evelson. Pois é, claro. Mas isso ainda antes sim. do Império dos Primos, não é? Antes do 1970. Pronto. E em 1979 entram duas pessoas para a Canon que seriam decisivas para tudo o que veio depois até ao final da década de 80. São os senhores Menahem Golan e Yoram Globus, Golan e Globus,
que são as pessoas que, lá está, deixaram esta marca meio chunga, meio arty, que a Canon... É uma postura muito peculiar e particular. Não é? Exatamente. Tens Cassavetes e depois tens também American Ninja. Ou seja, tudo no mesmo pacote. Se fizessem um vídeo de celebração da Canon, isso ia estar no mesmo vídeo. Sendo que o American Ninja já é um produto, comparando com o Enter the Ninja. Pois qual é que é a diferença? O Enter the Ninja não é o ninja americano? Não. É uns filmes prévios que eles Porque fizeram. um tem o Dudikoff e outro tem o Franconair. É, o Franconair foi Franconair, primeiro. Que o Franconair foi dobrado. Foi. Pois, que eles falam disso no Electric Boogaloo, se não estou em erro. Exatamente, o Que é um documentário documentário sobre... que nós recomendamos muito que vejam e que fala sobre a Canon. Sim. Tanto esse como o da Gogo Boys, que é a versão oficial da mesma história. Exatamente. Pois, eu confesso que eu só vi partes do Electric Boogaloo e fiquei sempre muito curioso de ver o resto. O realizador do Electric Boogaloo, o Mark Gartley, tem um conjunto de comentários muito interessantes. O outro é sobre exploitation das Filipinas e o outro é sobre Ozploitation. E não sei se tem mais algum. Bem, tem o da Canon. Portanto, pelo menos estes três Ou são seja, comentários sendo que o da fascinantes. Canon é o mais comercial, não é? Os outros são muito de nicho. Não é? Exploitation das Filipinas. Certo. Eu quero ver um filme de exploitation das Filipinas! Onde é que eu posso aprender sobre isto? Tenho aqui um documentário. Mas então falamos de uma produtora que se tornou emblemática dos clubes de vídeo nos anos 80 e que deu oportunidades a autores numa tentativa também de irem a todos os campos e conseguirem ser levados a sério. Ou seja, tivemos então os Enter the Ninjas e os filmes do Chuck Norris e tudo isso, e depois temos John Cassavetes, temos Robert Altman e até Manuel de Oliveira e Jean-Luc Godard. Aliás, pronto, isto vai soar... tens uma história sobre... Tenho uma história sobre o Manuel de Oliveira, que até é contada pelo Paulo Branco numa entrevista à Anabela Mota Ribeiro, em que ele fala de como é que a Canon se envolveu... Mas quem é que puxou esse assunto? Foi a Anabela? Eu estou... Não, ele estava a falar do sapato de cetim e de repente contou esta história. Não foi ela que... sou uma enorme fã da Canon. Sim, o Desaparecido em Combate é o meu filme preferido. Mas o Paulo Branco fala da produção do Sapato de Cetim, que é um filme que tem 6 ou 7 horas, é muito grande. Na altura ainda só tinha 4 horas, portanto ainda era um filme razoável, não é? Dá para fazer 3 sessões por dia, não é mau. Mas ele estava a falar de como a rodagem estava a ser difícil, que já estavam a rodar sem dinheiro, e ele às tantas pegou em meia dúzia de fotografias e foi a Milão. Era a primeira vez que ia a um mercado internacional e às 8 da manhã, cheio de energia, encontra uma pessoa a quem disse que estava a filmar o Sapato de Cetim, um projeto fantástico de 4 horas que ia estar em Cannes. Quanto é que tu queres? Perguntou a pessoa. E o Paulo Branco respondeu: O Paulo Branco tossiu e respondeu: preciso de dinheiro para acabar o filme, porque ele já estava tão mal que já nem para as pastilhas para a tosse já havia dinheiro. Preciso de dinheiro para acabar o filme. E a pessoa diz: quanto? Vem cá e assinamos. E quem é que era essa pessoa? Era o Menahem Golan, que tinha a Canon e que estava no mercado a avançar por todos os lados. Era um personagem enorme e ficou com os direitos internacionais do filme. E fez um contrato com o Godard num guardanapo, que é outra história emblemática e que tu também tinhas... Mas, desculpa, antes de avançar para o Godard, eu aposto contigo, quando ele falou com o Paulo Branco, estava com um fato de treino azul daqueles mesmos anos 80. Com o logo da Canon. Com o logo da Canon. Porque eles, portanto, o Menahem, eu tenho de dizer, o Menahem Golan e o Yoran Globus iam para esses mercados em Cannes, não é? Às vezes eles nem sequer iam para o festival, não é? Iam para aqueles mercados paralelos tentar vender filmes e histórias que nem sequer ainda estavam em vias de produção, não é? Há muitos cartazes que eles faziam e levavam e pitches de filmes que eram só sonhos que eles tinham para tentar arranjar ali o dinheiro de distribuição internacional e era com esse dinheiro que eles iam fazer os filmes que tinham prometido vender. Exatamente. Por favor, alguém que junte todos os cartazes que apareceram na Variety e que apareceram nas Trades e que... De filmes que nunca chegaram a existir. Juntem isso, façam um compêndio e umas 3 cópias, pelo menos. Sim, claro. A ideia é... Eu compro a do António, que ele não deve ter assim grande interesse. Mas já agora, porque eles muitas vezes montavam isto como uma linha de montagem, passa a redundância, onde, ok, vamos fazer um filme para o Chuck Norris. É o ninja americano. Ok, vou ter que ter a cara tapada. Não quero entrar neste filme. Eu para entrar num filme a minha cara vê-se. Ok, temos que arranjar outro. Então encontra o Michael Dudikoff. E o próprio Cyborg, não é? Do Albert Pyun com o Jean-Claude Van Damme. Era um projeto que eles tinham pensado nele para outro ator, que eu agora já não lembro qual é.
E foi alguém que disse, não, olha, eu se calhar conheço aqui uma montanha belga que é capaz de... Yeah, I want to make this. Desculpa. Não, está muito mal. Está perfeito, está Não perfeito. sei fazer Parece uma montagem muito do Jean-Claude. Isso é o. Depois, João sabe Cláudio. que era o Pepe Le Pew? Olha, agora, Jean-Claude Van Damme com Pepe Le Pew. Mas não, o Pepe Le Pew, porque o Jean-Claude Van Damme faz a esparregata e não o Pepe Le Pew fazer a esparregata e a libertar os gases. Bem, está aqui o pitch. Tá aqui o Vai pitch. para um mercado mecânico. Mas a história Olha, do... mas se existem ténis do Lidl e t-shirts de vários estúdios, porque é que o Fat Train da Canon Não não está aí nas lojas? Também não sei. Exatamente. Também não sei. Ao Eu lado acho- de merchandising de Le Coq Sportif. Mas uma coisa que falámos no primeiro take Segundo deste take. programa e que eu acho que é muito interessante pensar na história da Canon é que, como o Paulo Branco diz, eles estavam a disparar para todos os lados, porque eles queriam ser legitimados pela indústria, não é? Eles chegaram, são dois primos israelitas que chegam a Hollywood, querem fazer filmes e querem que os levem a sério, tal como muitos realizadores independentes também queriam. No caso do Cassavetes faz sentido mencionar isso. Mas a história do Godard é muito peculiar. Tu sabes um bocadinho mais do que se passou. Não? Aliás, acho que Não, sabemos eu- todos, porque há a história da Molly Ringwald, que já ela contou essa história num artigo incrível que acho que é da New Yorker, se puderem procurem, vale a pena. E também fala no documentário Electric documentário. Boogaloo. Isso foi o quê? Foi algum género de tributo ao Godard ou não? Não, foi ela que contou a história dela e que não foi bem um tributo, que aquela história é um bocado absurda. Mas ela às tantas não diz que não tiveram assim não tiveram uma má relação, na verdade, foi só... Não, diz que foi só uma coisa uma experiência muito bizarra. Sim, ela Eh, no documentário diz que tem uma cena que está a filmar em que ela está deitada numa rocha na praia e que perguntou ao Godard, então mas eu estou morta, estou viva, e que o Godard disse, está morta ou está viva, como se fosse a pergunta mais idiota do Ele também mundo. estava com problemas de expectoração. E também estava, ela tinha apanhado a tosse precisamente do Paulo Branco. Do Paulo Branco. E ela ficou sem saber, e pronto, e estava ali a filmar e não sabia bem o quê. Porque diz que o Godard estava, na prática, a gozar com os primos israelitas porque ele não os respeitava. Sim, porque até acho que também o Woody Allen, acho que o Woody Allen também entra no filme e ele também conta que não sabia bem o que é que estava a fazer. Mas a observação que eu tinha... ou seja, o Menahem ficou chocado com o produto final que o Godard lhe apresentou e houve assim faíscas... O mau clima. Sim, Pintou um mau clima entre os dois. Então eu dei dinheiro e é esta que tu me dás. E ele disse, Jean-Luc, vai para o Godard. Isso foi agora? Foi. Esta é nova. De vez em quando é preciso. Impecável. Eu nunca consigo fazer a mesma coisa duas vezes, estás a ver? Tenho que sempre de inovar, Nada, improvisar. 7 episódios. 7 episódios. Faz-me lembrar o William chupa Peter nos boletos, não é? Esse é o melhor título de podcast de sempre. Só dizer. Betamax. Mas Mas eu não eu sei disse. bem o que é que nós... Entanto, não, Não, sei bem eu, o que é que eu posso, entretanto, também partilhar aqui a minha visão da coisa, que eu penso que tu não concordaste tanto, mas que eu comparei aqui a Canon como quase a meio caminho entre aquilo que o Roger Corman fazia e aquilo que a Miramax veio a fazer. E o que é que eu explico já o que é que eu quero dizer com isto. Eu não concordo. Não, estou bem. Em termos daquilo que é o modelo de produção, a Canon, tal como o Roger Corman, gostavam de contar os tostões, não é? De filmar barato para vender, para depois poder estar sempre a manter a máquina, digamos assim, a funcionar. Inclusivamente, aquilo que depois viria a trazê-los abaixo e a matar o sonho foi precisamente não respeitarem esta... Sabes, curiosamente, estás a falar disso. A falha da Canon foi a mesma falha da American International. Foi começar a apostar em filmes Certo. com orçamento maior. Portanto, não era como se eles não tivessem um exemplo Certo. recente do que não fazer. Exatamente, mas lá está, mas há uma ambição. E aquilo que eu dizia, que eles ficam a meio caminho da Miramax, não é? É que eles queriam ter esta produção, esta máquina oleada, mas depois também queriam fazer filmes de prestígio. Também queriam fazer filmes vencedores de Oscars. Inclusivamente, no Electric Boogaloo, eles mostram lá. Estão a filmar o Sahara, interpretado pela Brooke Shields, e eles estão a falar em Oscars. O filme vai ganhar Oscars, vai ser um épico, ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz. E, portanto, eles tinham essa ambição, que é aquilo que a Miramax, de certa forma, também... Exatamente. Que foi, já agora, para quem possa não se lembrar, a Miramax
surgiu como uma independente que, de repente, nos anos 90, começou a dominar tudo o que era entregas de Oscars, prémios. E agora domina tudo o que é cestos de €1 nos supermercados. Bom, sim, e solitárias, não é? Sim, sim. Mas a Miramax também começa muito... Ia utilizar uma má palavra, não ia dizer muito inocentemente. Mas como eles não é, fazem slashers, The Burning, apostam no filme do Tom and Jerry. Sim, mas o que eu quero dizer, ou seja, o que eu quero dizer é que também não vai lá... Correto, e era aí que eu queria chegar. A Miramax era uma independente, não é? Que foi fazendo pela vida e quando deu por ela começou a roubar protagonismo àquilo que eram as majors. E portanto, eu penso que a Canon queria ter desempenhado esse papel nos anos 80 ali. Mas também, no pudessem, caso da não é? Miramax, acho que também foi um pouco sorte de apanharem aquela onda de realizadores, não é? Os Tarantinos, Ou os... sorte, ou apesar de todos os problemas, não é, de comportamento e de conduta, havia houve também olho, não é? Um bom olho para o que estava a passar. E- Porque isso entra com... a Canon é tipo o Hans Moleman nos Simpsons a fazer de Bart. Tipo, ou o Mr. Burns também é um episódio em que ele... dá, tipo, A acertar ao lado daquilo Sim, que sim, é, sim. não é? Exato, ou seja, a Canon tinha a ambição, mas, e mais uma vez, eu vou-me estar sempre a repetir e a referenciar o Electric Boogaloo, mas é um documentário bastante exaustivo e eles falam lá de que há vozes contraditórias, mas há muita gente que acredita que eles tinham um gosto por cinema, mas não tinham propriamente o saber. E tinham uma outra sensibilidade, que eram israelitas, que também sempre foram porque olhados de lado, nunca lhes deram mas isso também vem oportunidade. por uma certa admiração pelos Estados Unidos e a tentativa de imitar isso sempre Exatamente. continuou. Exatamente. Mas, por exemplo, há uma história deliciosa que é da falta de noção deles e da falta de sensibilidade para aquilo que era ser americano mesmo, que quando eles adaptaram o Gelado de Limão, que tinha sido um grande sucesso em Israel, e fizeram The Last American Virgin, que acho que é um remake shot for shot do Gelado de Limão, há uma cena em que uma rapariga vai fazer um aborto e o miúdo que gosta dela vai vê-la ao hospital e o que ele leva é um pinheirinho e um saco de laranjas. Então, quem está a comentar diz: eu não sei o que é isto, mas isto se calhar deve significar alguma coisa em Israel. Não é? Mas aqui nos Estados Unidos, o que é um pinheirinho e um Há saco de uma cena laranjas? cortada num supermercado em que aquilo estava em promoção, eram os dois artigos que estavam em promoção e eu, Não sei. eu tenho... Mas há essa questão cultural que eles nunca foram, sempre foram olhados de lado e eles próprios se calhar não entendiam a fundo. Sim, e estavam desesperados para ter essa aceitação de toda uma indústria que lhes quis sempre, ou durante muito tempo, virar as costas. E encontraram uma forma de entrar em Hollywood e de serem legitimados com estes realizadores, pronto, com talento, com uma visão única das coisas. Já falámos do Godard, já falámos do Cassavetes, do Manuel de Oliveira, e houve muitos outros. O Konchalovsky, com um dos filmes, Runaway Train, deve ter sido um dos maiores sucessos de crítica da Canon, com 3 nomeações aos Oscars. Exato. Agora já nem preciso ir ao IMDb porque está tudo aqui. E Não, mas é isto. e nomeações a ator e ator secundário, não é? Exatamente. E montagem. Duas delas. Montagem. Sim, Já na altura, agora dizemos tudo. o Konchalovsky era uma voz nova e diferente. E, não fez só isso, o Shy People, o Maria's Lovers. Sim, ele saiu do RSS com alguma projeção e conseguiu... E depois também nos anos Estás a achar uma 90. seca? Não, estou cansado só. Ok. Mas olha, fazendo o contraponto ao Godard, que não respeitava os primos, como eu gosto de chamar, tens o caso do Franco Zeffirelli, que fez o seu filme ópera Otelo, do qual ele muito se orgulhava. Eu penso que ele já terá falecido, não? Já faleceu. E que dizia que tinham sido os melhores produtores com quem tinha trabalhado. E muito os admirava por terem dado-lhe a liberdade para fazer o filme Sim, que queria. e o próprio Cassavetes tem essa história, não é, Tiago? Eu lembro-me disto. Mas não vais falar sobre isso? Não, tem de ver o episódio anterior. Não, esperem! Só Só para quem sabe ler. Certo. Não, mas conta lá. É no documentário, no I'm Almost Not Crazy, Que a própria Canon produziu. que a própria Canon produziu, que ele está a falar com o Menahem Golan e ele está a dizer eu estou muito orgulhoso de ti e do filme, eu estou muito orgulhoso deste filme e de ti, porque se não fosses tu a pegar nisto, mais ninguém o teria feito. Pois.
E há essa... E portanto o Cassavetes depois pegou numa cassete do Love Streams e pôs ao lado do Ninja Americano e do Desaparecido em Combate e ficou uma bela prateleira. Teria sido fascinante, era o Cassavetes realizar um desses filmes. Sim. O que é que seria o Delta Force realizado pelo Cassavetes? Para já, Lee Marvin e John Cassavetes era uma boa... Era uma boa dupla. Por acaso devia ter sido a moeda de troca, não é? Tu podes aí fazer lá as coisas de Certo, lá... mas depois tens de fazer um para nós. À nossa maneira. Bloodstreams. Com o Chuck Norris no papel da Gina Rowlands. I think love is a... Bom, enfim. Eu não sei para que é que continuo nisto. E que mais é que nós falámos? É que tu mesmo Não, com eu posso relembrar-vos que... Olha, e agora, e se houvesse tipo... E que mais é que nós falámos? E agora assim um flashback. Podemos falar de como uma das estratégias que a Canon também arranjou para a sua filmografia foi... O seu império. O seu império foi recuperar sucessos do passado, comprar os direitos e fazer sequelas. Não é? Temos o caso dos Death Wish, já aqui falámos. E aquela piada dos Simpsons, não é? Ok. Porque o Death Wish foi até ao quinto Death Wish, que já não é da Canon, Mas pronto, Mas já houve lá 5. e houve 5 filmes. E, portanto, um gag fantástico dos Simpsons já estava aí no Death Wish 37 e tal, em que só está o Charles Bronson na cama a dizer I wish I was dead. Oi! Peço desculpa, eu tinha mas repetir a piada. é ótimo. E depois também temos então outra famosa destas recuperações para fazermos sequelas foi terem conseguido o Toby Hooper para fazer o Texas Chainsaw Massacre 2. Já agora, Com- que eu vou levá-lo emprestado, está aqui. Com o argumento do Kit Carson, que escreveu Paris, Texas. Certo. E o Toby Hooper, de certa forma, também ficou prata da casa, não é? Porque arranjou um contrato para 3 filmes, onde realizou o deslocado Life Force. Porque ele ainda ele ainda tinha street cred do Poltergeist e dos sucessos. Ele aqui acho que foi aqui que ele começou a perder por Hollywood e as histórias pronto, da dependência Se dele calhar por é porque o cocaína. Spielberg deixou de lhe realizar os filmes. isso Não, isso é não um sei mito. se isso é justo. Isso não é justo. Eu Não sei, sei estou se a é justo, brincar. não é justo. Mas olha Não é que... justo. Estou a brincar. Não, eu estava a tentar começar uma frase. O Life Force. Ok. O Life Force, que foi o episódio piloto do segundo take. Fiquem sabendo. Porque... Olha, isto é que é bom. tinha Uma porque eu nova não me gravação lembrava com também. camadas. Porque há aqui E o Life Force que te ajudou também a descobrir uma força de vida algo. Exatamente. Ajudou-me a mim e a muitos adolescentes. Ou melhor, meninos a chegarem à adolescência, não é? a fazerem os exercícios do braço direito. Viram? Ou esquerdo. Porque a senhora que está no filme passa ao filme vestida. Sim. Com Com a roupinha. camisolas de lã grossa. Com a roupinha que Deus lhe deu. Mas isso pode ser bastante sugestivo também, Tiago. Camisolas de lã grossas, mesmo. Eu não sei. Mas pronto, tens a Matilda May, que não é conhecida por mais nada, não é? A não ser que eu seja ignorante. A Matilda, a May. Pronto. não dá, estas coisas à segunda vez já não, Não, tem tá a mesma ótimo. graça. Mas Desculpa. sim, E o terceiro filme do Toby Hooper, Invaders from Mars, que há um remake. que é um remake de um clássico dos anos 50 e que de repente também, quando o Menachem vê... Estás a ficar pior. É que Eu estamos. tô- Agora. Eu estava a pigarrear. O Menachem, quando vê... Eu não concordo. Eu concordo em simplesmente fazer a pronúncia. Não, Olha, peço está desculpa. giro. Eu esqueci-me de tirar. Mas olha, vocês lembram-se do Spaceballs, do Mel Brooks? Sim. Em que ele dá o medalhão ao iogurte para ler e ele faz... E ele, você sabe ler? Não, estava só a pigarrear. E, portanto, quando os produtores primos viram o resultado final, foi dizendo, Toby, que é isto? E não ficaram muito contentes porque o filme dele era um bocado campy, não é? Talvez seja... Não que o original. Não é foi. que Não, há mas filmes era, da de outra, Canon. mas não era de sejam- outra era, não é? Era de outra era. Aquilo era suposto ser um filme de terror, não é? Eles queriam era vender sangue, peitos ao léu, não é? No Invaders from Mars? Não, quero dizer genericamente. A Canon era Ah. conhecida por fazer filmes de terror, de machadadas e de meninas despidas. Mas por falar em outra era, outra coisa que nós também falámos foi o facto do Golem e do Globos querem fazer coisas para uma nova geração e não estarem... E não estarem em sintonia com Isso aquilo que começou a malta logo com o jovem. The Apple, Sim. que já veio com atraso, e para além do atraso, o The Wiz não tinha resultado. Também não sei como é que eles não tiraram
conclusões disso. uma lição daí. O Xanadu, não sei se... Por acaso o Xanadu... O Xanadu foi um flop, acho que foi um Mas flop. eu não sei se é depois do The Apple... É do... O Xanadu também está fora de tempo, já tem uma banda sonora fixe dos Electric Light Orchestra. Ok. Mas... Tu sabes muito do Xanadu. Do Xanadu. Produção do Lawrence Gordon e do Joel Silver. Pois, lá está. Com o Michael Beck. É tipo, aquilo é uma espécie de reunião do The Warriors, mas num universo alternativo. Sim, e muito piroso. Acho Sim, eu, não é? sim, sim. Eu nunca Não, vi o filme, e mesmo na reta final da Canon, tu tens eles a pagarem milhões. Não é? Acho que basicamente mandaram um daqueles caminhões fazer marcha atrás e despejar dinheiro no jardim do Sylvester Stallone para ele entrar num filme de luta de braço de ferro. Quer dizer, onde é que a juventude... Sou melhor em inglês. Arm Wrestling. É Assim, mais um pirata. Bem, e tendo dito isto, na verdade, eu em miúdo comprei um single em vinil do Sammy Hagar. Não é do Sammy Hagar Jr., Não é do Sammy vocalista Hagar. dos grandes Montrose, e depois entrou para os Van Halen. E E era- há quem discuta se é Van Halen ou não. Fica ali, assim. mas de qualquer forma eu tenho um vinil... Eu admiro. um single vinil Pera, já da banda sonora do... Pera. Eu já sei onde é que tu foste ao Jr. Estavas a pensar no Sammy Davis Jr. E juntaste o Sammy Davis Jr. ao Com- Sammy Hagar e ficou Sammy Hagar Jr. Mas isto é fantástico. Isso, como foi no outro take, podia ter Pois. passado completamente incólume. Mas eu admiro a vossa capacidade de replicarem aquilo que gravaram há pouco, porque eu sou inapto a fazer isso. Outro dos autores que passou pela Canon e que de facto fez aqui um meio termo foi o John Frankenheimer com o 52 Pickup, que é um filme que ao mesmo tempo que é dele, ao mesmo tempo também tu sentes que é um filme da Canon, não Peraí, é? tu tens aí um lenço para limpar a baba? Estamos a falar do Frank. Do Frankenheimer. Isto já... É dedicado ao Paulo Fajar também, eu sou grande fã. Abraço, Paulo. Se tu fores ver o 52 Pickup apenas porque queres ver algo ceboso dos anos 80, a tua Está lá. receita fica dada. Eu, cada vez que as minhas botas de Fica cor afiada, estão a fica estalar, afiada. eu meto o 52 Pickup Exatamente. para ali, Mas para não passar é, um bocado de zelo nas botas. mas não é uma experiência confortável. Não é um filme Sim. em que tu tens de ir tomar um banho depois de ver o filme. Também porque já não tomas há 5 dias. Mas Eu também hoje. Mas olha uma coisa, eu nem sei explicar bem isto que vou dizer, mas notas... nós fizemos o 52 Pickup no Betamax. Sim. E muitas vezes me vem à memória a vontade de rever esse filme. Há ali qualquer coisa que... É um excelente filme. Sim, é um ótimo mas, filme. mas também É um ótimo porque tens a capacidade do Frankenheimer de fazer um bom filme e de ir para além Sim, porque do puro schlock. Sim, porque o Frankenheimer, ao contrário, por exemplo, Ele- de outros realizadores, ele não tem uma visão autoral muito marcada. E ele não teve é? o seu schlock. Não quero, Sim, não- sim. pronto, Mas, o Pickup mas não. ele era mais uma pessoa que se adaptava às circunstâncias do que propriamente não, eu só posso fazer um filme se for. E eu acho que ele conseguiu muito bem agradar à Canon e mesmo assim fazer um filme que é dele e que é mais do que um filme qualquer da Canon. É um filme que tem uma alma muito própria e que resulta muito bem. Não sei É que claro que outros... tem um cameo do Ron Jeremy. Tem um cameo do Ron Jeremy, é verdade. Acho que foi esse o primeiro filme, porque depois o cameo do Ron Jeremy começou a ser uma imagem de marca dos filmes do Frankenheimer. Uau. Portanto, daí para a frente tens mais 3 ou 4 filmes, pelo menos o Reindeer Games. Uau. E tens mais 1 ou 2 que tem um cameo do Ron Jeremy. Mas ele que seguia a carreira do Ron Ouve, Jeremy ouve, ficou espantado porque ele não atirava para fora. Nós estivemos a comer cachorros há pouco. E estava a pensar sempre no Ron Jeremy enquanto estava. Ficar com bigodes. Isto é um. Devias ter mastigado. Isto é... Sim, eu estava. O docudrama do George Wallace, a minissérie, que é fantástica, do Frankenheimer, consegue ter um cameo do Ron Jeremy. Uau! Se calhar ele está-lhe a pagar uma promessa, ou se calhar Não sei. estava-lhe a dever dinheiro e foi abatendo em Mas cada... de repente- Curiosamente, o Debbie das Dallas também tem um câmbio do Ron Jeremy. E do Ronizinho. também. Tem? Tem. Agarrado pelos globos. Piadas repetidas. Eu não sei que mais é que podemos falar de realizadores. muita coisa. Sei lá, o Robert Altman acho que já mencionei, o Jerry Schatzberg também fez um filme para ele, o Herbert Street Ross, Smart. Street Smart, tu dizes Smart que é é um bom, grande não é? filme. Tem, o Morgan Freeman não foi muitas vezes sombrio na sua carreira. É um papel de início de carreira. Ele foi nomeado para o Oscar. E é das pessoas mais asquerosas que eu vi no cinema. Uau. Mas olha, eu posso vos É mesmo? relembrar do Norman Mailer só porque quero ouvir o Rui fazer a imitação do Oh, Ryan man. O'Neill. Oh, God. Espera, primeiro o filme chama-se Tough Guys Don't Tough Guys Dance, Don't Dance. que é um ótimo título. E depois o filme ficou célebre porque o Family Guy
pegou numa cena e espetou num episódio assim à toa, que é o Ryan O'Neal numa praia a perceber uma coisa e a dizer oh God, oh man, oh God, oh man, para aí durante um minuto com a câmera a andar à volta dele, acho eu que é à volta dele, e pronto, é um belo momento de cinema. É deste fantástico filme. Exato, é desse fantástico filme. Mas, ou seja, tu tens o Norman Mailer, tu consegues o Norman Mailer como realizador, é claro que tens de sugar tudo o que isso... Não, já não estamos a falar do Ron Jeremy. Estamos a falar do Norman Mailer. Mas podia sair um bom realizador, não é? Certo, sim. Só que parece que não foi o caso. Não, mas basicamente, agora voltando a ser um bocadinho mais sério, até o Norman Mailer, não é? Que era um autor, um escritor, não é? Eles conseguiram, não é? Neste desejo de ter nomes consagrados a trabalhar, até um escritor realizou um filme para cá. Então, Guys on Dentes é curioso, porque eu lembro-me de ver o filme há uns anos. O Wingshauser tem uma performance muito Wingshauser, em todo o seu esplendor. E o Lawrence Tierney também tem uma performance muito Lawrence Tierney. E acho isso curioso. O filme não funciona, pelo menos como o filme quer funcionar. Acho que tu Ryan O'Neal e Isabella Rossellini estão bastante estranhos e o filme é estranho. Mas de certa forma vale a pena só por aquele ovni que anda por aí e que tem de ser visto, por amor de Deus. Não há um ator chamado Cole Hauser? Mas o Cole Hauser é mais recente. Mas é filho do Wings? Não. Eu não sei se é filho porque ele é igualzinho a ele agora. Será que Estou a ver um jogo de ping-pong. Acho que sim. Entra no Too Fast, Too Furious, não é? O Cole Hauser é o vilão nesse filme. E agora de repente tu falaste em Wings e eu... Espera, eles são iguais, ele deve ser filho do Wings. Ou se calhar esteve na banda do Paul McCartney. Também. Ou gosta das Winx? Sim. Por acaso sabes que é curioso que eu cada vez mais percebo que as Winx, não as Winx, as Witch, que eram havia as Winx e as Witch, que tinham uma revista de banda desenhada. Há muitos autores de banda desenhada portuguesa que foram muito influenciadas por aquela revista. Witch? Sim, era uma coisa para miúdas que havia nos anos 2000. Clearly, Doctor, you were never a 13-year-old girl. Virgin Suicides é uma citação que eu gosto muito de usar. Não, a citação que tens de usar a Sofia Coppola é Dad. Depois cai. Padrinho 3. Peço desculpa se estraguei o filme a alguém. Filme muito bom. Eu gostei muito de rever o filme há pouco tempo, mas não é de todo o assunto deste programa. Pois não, vamos lá. Vamos lá sair desta. Acho que para sair temos de acabar com o fim da Canon e com tudo o que levou ao colapso deste sonho que se tornou megalómano nos últimos anos do Gollum e Globos, a dupla de comédia mais trágica da história do cinema. Não sei quem é que quer falar sobre isso. Bem, eu posso começar, mas de repente, ou melhor, de certeza que o Tiago me vai corrigir quando eu começar a dizer asneira, mas a saída desta zona de conforto, digamos assim, tu disseste que era por causa de um acordo com a Warner, na altura eles tiveram acesso a mais dinheiro e a mais estrelas, não é? Sim, a relação deles com a MGM não funcionou muito... Porque a MGM considerava que eles só lhes davam lixo, basicamente. Sim, porque tinhas os teus boleros e tinhas os teus ecos e tinhas os teus... aquele filme do Michael Winner com a Faye Dunaway. Sim. The Wicked Lady. The Wicked Lady, que é um remake também. E eles achavam isto não é para nós e depois às tantas eles, poucos anos mais tarde, salvo erro, conseguem então um acordo com a Warner e acho que nos primeiros filmes, talvez o Cobra, acho eu, 86. O braço forte da lei. Eu não sabia que era canon. O Cobra. Eu tenho quase certeza. Tem lá. O Cobra é Warner. É só Warner. Não, mas a companhia de produção... Mas mesmo assim, se calhar estamos a ir a detalhar mais. O que queremos dizer é que eles começaram a não respeitar o seu próprio princípio e começaram a fazer filmes com grandes orçamentos, grandes estrelas e que depois foram flops, não é? Basicamente estamos a falar Masters of the Universe com o Dolph Lundgren, estamos a falar do Super-Homem 4 e do Over the Top, não é? Do Over the Top, do Braço de Ferro. Enfim, e este tipo de filmes basicamente não tiveram o retorno na bilheteira esperado e subiram os valores de produção. Sim, mas também por culpa deles, porque no caso do Super-Homem 4, e agradeço o Super-Homem 4 porque foi o Super-Homem 4 que deu origem ao Street Smart, portanto só por isso já vale a pena. Eles cortaram no orçamento do filme, não é? Eles próprios, no filme que lhes poderia ter dado
Mais uma visibilidade, porta, mais não é? visibilidade Sim, e, sim. e talvez o filme que significava o passo à frente, Exato. eles deram 2 passos atrás ao cortar, mais do que 2 passos, eles caíram das escadas só, Exatamente. ao cortar no orçamento do filme, e não sei se o Sidney Fury, apesar de ser um realizador que eu gosto bastante, Seriam teria indicado sido a melhor opção. Ou se calhar para tiraram-lhe o Superman filme das mãos. 4. Também. Mas esta derrocada da Canon é um bocado uma mensagem para o cinema atual, não é? Que são filmes cada vez mais dispendiosos. Uhum. Um dia isto se calhar provavelmente vai dar asneira, não sei. Vamos ver. Sim, bom, eu acho que não sei se podemos dar o salto assim tão grande, não é? O que acontece é que eles faziam filmes de baixíssimo orçamento e tentaram jogar na Major League, não é? Sim. E hoje em dia é o que acontece. Eles- O que não há é filmes de médio orçamento hoje em Nem dia. minor, Que se calhar era outra conversa para outro sim, episódio, sim, não é? exatamente. Então, Mas é interessante, o respeito que eles criam, não sei, de certa forma até sentes pena é deles. o sonho americano, não é? Certo, é isso, quererem isso. fazer parte daquele meio e daquele sistema. daquele Sim, mas de certa forma é como tu também dizias, Tiago, foi auto-infligido, também se calhar tinha a ver com aquela falta de saber, não é? Exato. E eles- Havia o entusiasmo, mas não havia o saber. Eles continuaram a tentar, eu já não sei que entrevista é que foi ou quem é que disse, mas que o Menahem Golan, até ao final da sua vida, estava sempre com o próximo projeto e o próximo Sim. projeto, e acho, na cabeça dele ele ainda ia conseguir voltar. Qual deles é que às morreu luzes há pouco tempo? Foi o Globos ainda é vivo, foi o Ok, foi o Menahem. Golan. Aliás, quando eles se chatearam, separaram e o Menahem Formou criou a 21st Century, a 21st. fez o Death Wish 5, que era aí. Pronto. Só eu não me esqueço do que estava a dizer. Mas assim que eles se separaram, a primeira coisa que eles fizeram foi: vamos tentar fazer um filme daquilo que a malta jovem gosta. Vamos competir um com o outro. Vamos competir um com o outro. E lançaram no mesmo dia, portanto, tanto a Canon, onde ficou o Yoram, como a nova produtora do Menahem, lançaram filmes sobre lambada. Que era uma coisa que se calhar já estava fora de moda quando apareceu, não é? Exatamente. E a Canon chegou a ter cadeias de cinema em Inglaterra. no Reino Unido. Exatamente. No Reino Unido. Que, pronto, depois com o final, Sim, o sim. fim da Canon, é o fim das cadeias de cinema, e eles estiveram envolvidos. Essa Eles parte da- tiveram que as vender, na prática. Sim. Porque eram. Sim. Mas tu estavas a falar no final da Canon, e o final da Canon também marcou com a entrada de do investidor do Credit Lyonnais, que estava aí toda uma história de corrupção e fundos duvidosos que também contribuíram para o declínio da MGM, e há aí toda Sim. um jogo de cama muito curioso. No próximo episódio, Carolco. Carol, Certo. também são Os erros foram os mesmos. Eu já tinha falado da American International. E depois venderam todo o seu catálogo por tudo e meio à Studio do Canal. canal. Sim. Mas claro que há sempre. Não sei, é normal. Tu queres expandir e nunca sabes se a coisa vai resultar, e achas que aquela é a altura certa. A Studio Canal deve ser a empresa com o melhor catálogo do mundo, porque eles foram buscar. muito variado, Ainda hoje em muito dia, o que é que foi? Eu vi um filme qualquer do Nani Moretti e agora é deles também. Eles estão sempre a repescar. Assim que apanham a Canon, é já o melhor, não é? Pois, exatamente. Quer dizer, Não, não é agora- Canon, não, a Carol. a Carol. A Carol que é que foi? A Carol que é toda bolas. do Studio Foi, Canal. foi ao lado. É por isso que tens uma edição nova em Blu-ray do Instinto Fatal para aí todos os anos. Porque, A Canon ficou com a MGM. Portanto, sim. Sim, O sim. catálogo ficou com a A MGM. Carolco foi para o Certo. Carolco. Certo. Não, disseste a do Godard neste? Não, foi no anterior. Vai para o Godard. Não era para fazer. Era para dizer que só. Não, agora tentamos lembrar todas as piadas. Jean-Luc, vai para o Godard. E dizemos Pois eu não sei se aleatoriamente. disse, a minha memória está tão má neste momento, eu não sei se repeti a piada aqui, se disse originalmente aqui ou se foi no outro. Piadas entre Não, acho que já foi aqui. Tanto Já é que foi. eu depois fiz a do. Sabem do que nós já Peter estamos a Black. gravar isto há meia hora e estarmos com estes problemas de Não memória. faz mal. Enfim. Sim. Mas o que é bom é que não falamos tanto do Caçavetes na primeira parte como no primeiro take, portanto foi bom. Portanto acho que podemos passar ao filme. O filme que é a história de duas personagens que vamos seguindo em paralelo até às tantas percebemos a verdadeira ligação entre elas. Um dos filmes do que o Caçavetes mais se orgulhava, de 1984, se não estou em erro. Mas... Não é o último filme. Para muitas pessoas é o último filme do Caçavetes. Tecnicamente não é o último filme do Caçavetes. Exatamente. Ele ainda fez mais um como favor ao Peter Falk, de uma produção que tinha acabado de perder o realizador. Exatamente. O Big Trouble. Que é um remake. Um remake do quê?
Double Indemnity. Mas é uma comédia, não é? É uma comédia. Pois. Pelo menos tem o melhor speed take. Eu vou dizer na história do cinema, mas o Alan, o Alan Arkin, ele está a ver qualquer coisa e o Peter Falk diz alguma coisa. E é fantástico. Uau. Não, Mas... o filme até foi bem recebido na altura, não merece ser assim tão... Não, eu não vi, calma, Okay. não fiz nada. Já viste o Big Trouble? Não vi. Só o Little Não, digas isso outra vez. Mas eu vou ter que repetir a mesma... Pronto, isto agora já não vai ter piada, porque da outra vez o António fez uma cara muito sentida, porque percebeu que estava a homenagear a sua obra. Mas fazia uma cara exagerada, como fizeste? Porque nada melhor do que sabermos a opinião deste filme através de um poeta novo que saiu desta praça, que falou do filme que nós vamos falar hoje desta forma. Depois de produzir muito filme ruim, foi a Cassavetes que a Canon deu o pilim. 2 irmãos com carências emocionais num filme sinuoso longo demais, que prova que Cassavetes não é para mim. Poeta António Araújo. E digo-te uma coisa, é o maior orgulho ter-te a ti a ler os meus textos. Podem ler mais no Letterboxd, que agora isto é uma todos os dias. Vale Olha, mas não meteste like no texto. Não, isto foi antes de meter like, mas eu meti like. Posso mostrar a seguir. Não, deixa estar, eu acredito mentiroso. Portanto, poema de António Araújo e o filme é o Love Streams, de John Cassavetes. Would love be considered an art? Well, some people think so. Well, you're a writer. You're always writing those books about sex. Maybe you could write one about love. I could help you with that. Okay. We'll see how that works out. I'll love you. I love you. You know, I'm going to do this damn thing. I really am. I'm going to find balance. And I think you should do it too. E é isto, este belo clipe, não é? Que giro! É o meu favorito. É o teu favorito. Vamos então começar... Eu adoro este filme do John Cuny Cassavetes. Vamos então começar pelo facto de António Araújo, a partir deste momento, querer excomungar John Cassavetes da cinefilia. Conta lá, o que é que se passou? Não é verdade. Olha, eu trago aqui uma cábula que me tinha esquecido no primeiro take. E que há alguém no documentário Electric Boogaloo que trabalhou no filme do Cassavetes, que tem a frase "If you come to our film, you have to suffer it". E basicamente isto traduz a experiência que eu tive com o filme, porque e eu quero só também prefaciar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, este é o tipo de filme que me faz questionar se eu preciso de alguma coisa de cinema, porque eu só vejo 5 estrelas a isto em todo Letterboxd e por aí fora. Verdade seja dita, começaste pelo filme mais hardcore, acho eu acho que não é o mais hardcore. Mas... Eu até aceito isso. A questão é, o que eu quero prefaciar é que eu não tenho problemas com filmes que não seguem estruturas narrativas tradicionais. Eu não tenho problemas com filmes que são mais ou menos de improviso ou que são um bocado diferentes. Eu não tenho problemas. Mas o improviso aqui é diferente. Sim, não é improviso. Certo, mas tu depois já podes explicar isso, mas não é como aquelas comédias em que eles fazem 30 takes diferentes, eu compreendo isso, mas eu não tenho problemas com filmes que têm cenas que aparentemente são desconexas porque não seguem aquela história de ação-consequência, não é? E propulsão, que são mais orientadas às personagens. Agora, eu preciso de algum prisma para entrar num filme. E eu neste filme não senti isso. E senti-me muito perdido. Porque eu não conhecia aquelas pessoas. Eu não as compreendia. Eu não me conseguia relacionar com elas. Que também não é obrigatório, não é? Nós vemos filmes sobre vilões. E gostamos de ver os filmes sobre gente má e gente ruim. E eu compreendo que isto se calhar está a tentar apontar a algo maior sobre a forma de ser e a forma de estar. Só que basicamente tenho aqui um conjunto de cenas que constituem este filme onde as pessoas estão a agir de formas que eu nem sequer entendo. Nem sequer entendo o que é que se está a passar. Porque é que se estão a relacionar assim? Porque é que as pessoas... Sim, mas se calhar é o objetivo. É o objetivo. E Talvez também é uma imagem. seja, Esses talvez ritmos, seja. ou seja, a ausência desses ritmos tradicionais também é uma imagem de marca do Cassavetes. E ele não estou a negar nada disso. Hein? Sim. Só estou a dizer é que não provocou em mim outra reação a não ser uma reação até de alguma frustração. Certo. Porque eu, a meio do filme, mandei-vos uma mensagem a dizer
eu estou a penar, porque estava-me a custar Sim. estar na companhia do Sim, filme. e eu fui ver o filme tendo isso em mente na altura e até fiquei bastante. Pá, não estou a perceber. Eu até pensei quando tu disseste isso, eu só tinha visto 2 filmes do Cassavetes, A Noite de Estreia e A Mulher Sob Influência. São 2 ótimos filmes. A Mulher Sob Influência, eu não sei se alguma vez vou voltar a ver aquele filme, que é uma experiência muito angustiante, muito asfixiante, muito perturbadora. Porque, ao contrário das personagens do Love Streams, que são desagradáveis e são pessoas que tu não te consegues conectar de alguma forma porque vivem tanto no seu mundinho, não é? Afastado do nosso. Aqueles são pessoas muito normais. E um filme que parece que tem um happy ending, na verdade pode não ser, se tu pensares assim. O filme não te diz isso, tu é que tens de dar essa ideia. Porque aqueles são personagens normalíssimas, o Peter Falk e os colegas dele que trabalham lá nas obras, e a Gina Rollins é a mulher que passa em casa e que tem uma relação muito tóxica com o marido. Aquilo é muito difícil de lidar. E portanto eu olhei para este filme e não senti tanto essa distância, esse desligamento. E até achei que foi muito mais fácil de acompanhar do que estava à espera. E também porque é um filme que, em certa medida, tem algumas coisas que não tão habituais no Cassavetes. Não tem a câmara à mão, muito próxima. Sim, a Canon deu-lhe dinheiro para comprar um tripé. Deu-lhe dinheiro para comprar um tripé, que há muitos planos fixos, que é uma coisa que, pelo menos nos 2 filmes que eu vi, não existe quase. Apesar deles ainda utilizarem a casa deles, notas que há Exato. ali um orçamento maior que começou desde... Sim, o que te faz Mas pensar... espera, explica lá. E não utilizaram a casa deles porque filmaram na casa do casal Cassavetes e Gina Rollins. Não é? Sim, sim, sim. Isto faz pensar Que se... desde o Shadows, o primeiro filme do Cassavetes, Que é que é assim, já no apartamento E eu era de Nova mudando de York. casa. Até um certo ponto. Acho que esta casa eles utilizaram isto para 3 ou 4 filmes ou mais. Pois. Isto faz pensar se o Cassavetes tivesse tido mais dinheiro para os outros filmes deles, também não teria feito desta forma e não daquela pelo qual ficou conhecido. Mas pegando naquilo que tu estavas Mesmo assim, a essência está lá. Sim, a essência está lá. A forma como a relação entre as personagens, que ele é muito pela relação das personagens. Aliás, ele nos anos 50 fundou uma escola que era contra o método, porque ele não gostava do método, dizia que era mais uma forma de expelir problemas psicológicos do que propriamente de fazer teatro e personagem. Porque ele assentava mais no desenvolvimento da Ele tem personagem. educação no método, não é? Não sei se é o Lee Strasberg. Eu não sei se ele tem educação do método, sei que ele estudou o método e que não era fã. Ok. Mas pegando naquilo que tu estavas a dizer de toda a gente adorar este filme, eu sinto que o Cassavetes faz parte de um núcleo de realizadores que parece que as pessoas já vão para o filme não a pensar se vai ser bom ou se é mau, já é bom, eu tenho de perceber porque é que é bom. E isso também não é propriamente uma... É obrigatório gostar para não perderem o membership no clube. É o Cassavetes, o Bellatar, o Kubrick, em certa medida, pronto, só que... O Kubrick, aliás, hoje em dia é mais fixe dar pancada no Kubrick, pelo que me parece, mas sério? acho que sim, acho que está ali meio termo, sabes? Há muita gente que adora, mas as pessoas que depois gostam destes outros dizem que o Kubrick é sei lá. Estavas a dizer, a tua relação com o Cassavetes, ele próprio admite que ele não quer que tu tenhas uma experiência convencional. Tu podes gostar de uma cena, como logo a seguir podes odiar a cena. Exato. Que vem a seguir, passa a redundância. E podes dar estes saltinhos e não ter uma coisinha muito linear em termos de Tiago, emoções convencionais que possas estar a sentir. Eu compreendo isso tudo, mas isso de certa forma demonstra o meu ponto. Porque isso demonstra que ele não faz filmes com alguma convencionalidade que eu gosto. Mas ele primeiro não faz filmes para ti, primeiro ele faz filmes para ele. Pois, não, mas a questão é mesmo essa. Essa aleatoriedade que tu estás a falar é quase como se tu tropeçasses no filme, visses e saísses e continuasses a tua vida real. E aquele bocado ali não é uma história que se encerra, não é? É como se fosse mais uma fatia só. Sim. E há qualquer coisa de pouco satisfatório para mim nisso. Eu repito-vos a pergunta, porque estamos a gravar já um segundo take, que é... Ele fez o filme mais radical e mais à sua imagem porque finalmente teve a liberdade que a Canon lhe deu? Ou como é que isto é diferente dos outros? Ele sempre... Foi um homem que sempre criou as suas próprias regras. Ele sempre teve... Sim, hipotecou a casa para fazer a Mulher Sob Influência. Ou seja, só que aqui em vez de estar a brincar com o seu dinheiro, está a brincar com o dinheiro dos outros. Sim, mas antes disso, o Shadows foi financiado porque ele foi ao programa de rádio do Gene Shepard, o autor do Christmas Story. E ele estava... Aliás, do Christmas Story, não, do
a Mary... God... ai, como é que é? O título do livro é muito bom. Certo. All the Others Pay Cash. É assim uma... Eu sei do que é que estás a falar, mas também não me lembro do título. Sim, e agora claro. trouxeste essa agora também não te lembras e agora... Mas continua, conta a história. Mas espera aí, estamos a falar do filme do Bob Clark, A Christmas Story? Sim. Foi ao programa de rádio do Gene Shepard. Ele estava a promover um grande filme em que, sim, ele é ator e não é um canastrão. Exatamente. Ele é uma boa pessoa. Que é coisa rara na No filmografia. Edge of the City. Exato. Com o grande Sidney Poitier. In God We Trust, All Others Pay Cash. É esse o nome do título. O nome do título. É esse. Mas Watch acabaste... out, kid! You'll shoot your eye out! E ele basicamente... Ele tinha de ir promover o filme. E basicamente começa a dizer mal do filme. E a dizer... isto é muito ok, isto está fixe, mas isto é um produto do sistema de Hollywood. E se fosse eu a realizar... Se vocês todos me dessem dinheiro, eu faria uma coisa inacreditável. Vocês nunca viram ninguém. E aquilo acabou por ter resultado. E daí Porque surgiu o Shadows. ele, não só de alguns colegas de profissão, alguns realizadores também deram algum dinheiro, mas acho que algumas pessoas que estavam a ouvir também contribuíram. E ele conseguiu uns pozinhos para fazer o Shadows, e o Shadows é um marco no cinema independente norte-americano, e quem o diz é também o Martin Scorsese e muitas outras pessoas que não tinham visto o cinema ainda daquela forma e com aquela crueza. É o cinema feito jazz, não é? E que boa. E que por vezes a inovação era acidental, como ele conta no história I'm do Almost som. Not Crazy, em que eles não tinham dinheiro para material. O som não era uma coisa que tu... Tanto o som como qualquer elemento cinematográfico não era algo em que tu esperavas encontrar uma crueza, esperavas aquilo muito bem cozinhado. E o Cassavetes, não tendo dinheiro para material, simplesmente estava a gravar. O som que ele captava era todo o som que tu tinhas à tua volta, todos os sons da cidade, o trânsito, as pessoas, todos os barulhos entravam no filme. E ele próprio diz que estava a gravar num local muito específico em Nova Iorque, onde em cima estavam a ver audições conduzidas pelo Bob Fosse, em que tu ouvias chapateado e não sei o quê. E aquilo ficou no filme e as pessoas na altura ficaram maravilhadas com a suposta inovação e disseram: meu Deus, tu és um gênio. Eu não sei o que é isto, mas tu estás a inovar. E ele diz: mas nós passámos muito tempo a tentar apagar esta inovação. Nós só não tínhamos mais dinheiro, não sabíamos por onde é que nos haveríamos de virar, e isto ficou assim porque a ampulheta... Exatamente. Eu vou-vos fazer uma revelação. Eu vi os Shadows quando era adolescente. E já na altura... Isto é uma informação nova. Pois, isto É novo. Isto é mesmo novo, pessoal. Eu não é brincadeira. Eu não partilhei isso porque eu não posso considerar que vi o filme porque já foi há tanto tempo. Mas já me lembro que na altura aquilo que eu pensei foi: dá para ver que este filme foi feito sem pilim, mas isto não é para mim. Já na altura era o António Já, Aleixo. já. Não era António Araújo, era o António Mas Aleixo. o Shadows também tem uma coisa muito peculiar, porque quando o filme acaba, aparece um aviso salvo de que o filme que vocês acabaram de ver foi improvisado. E, na verdade, não foi bem assim. Foi assim que o filme foi vendido, mas... Tal como na obra do Cassavetes, parece que os filmes são improvisados, mas na verdade aquilo está tudo escrito e é ensaiado. E ele, basicamente, todo o improviso vem dali, vem do que já está estabelecido na página. E só a partir daí E é qual é aquele... E qual é que foi a única cena improvisada do Love Streams? Querem apostar? Agora já sabem. Não sei. Qual Qual é? é? Será? A única cena improvisada no Love Streams tem quase um Q&A que tu encontras online. Então qual é que é a cena? A única cena improvisada do Love Streams é a cena Resposta completa. em que a Gina Rowlands tenta fazer rir o Seymour Castle e a filha, e tem lá inúmeros brinquedos, adereços. Não sei o que se faz. Não sei, alguns, bem, depende da tua imaginação. E vontade. E vontade, certo? Em que ela é apanhada de surpresa quando entra no set naquele dia, porque pensa que é uma cena completamente diferente e vê aquele aparato todo. E diz ao marido: então, mas... Quando ela entra no set, que era sair da porta de casa. Há uma coisa fantástica no documentário, em que é basicamente alguém deixou o frigorífico desligado E estragou-lhes a comida. E só vês lá uma nota a dizer: eu sei que se precisarem desligar o frigorífico por causa de filmagem, não se esqueçam de o voltar a ligar, porque quando eu regressei na sexta-feira já tinham passado 2 dias e alguém se esqueceu de o ligar outra vez. Por favor, que isto não aconteça
no futuro. Sim. A Gina. É muito chato ter gente a vir para a nossa casa. Mas não acabaste a história dos brinquedos. Sim. Que ele, Ela chega lá e... Não, desculpa. Desculpa. Não, eu peço. Não. Deus é o Senhor. Não, referência a gatos fluturantes estão proibidas. Fazem 20 anos este ano. 2003, pois é. Parabéns. E ela... Há ali um pequeno colapso interno. Ela entra em pânico porque não está à espera daquilo. Ele só lhe diz... eles foram... eu disse-lhes para eles não se rirem. Mas o desafio que eu te dou é... Ainda assim, tenta fazê-los rir. E se acontecer... acontece. E é das minhas cenas preferidas no filme. Até porque era uma coisa que o Cassavetes costumava fazer. Ou pelo menos há uma cena, também no mesmo documentário, em que ele faz isso à própria filha que estava lá, à Zoe, salvo erro, em que ele tenta fazer a Zoe rir e consegue. E é um momento bastante humano que surge de uma improvisação e mesmo improvisação. Mas conta-me só mais um bocadinho de como tua vida pessoal. Não, como é que isso aconteceu de apanhar os Shadows, deu na televisão? Talvez RTP2, muito provavelmente, em algum ciclo. E eu lembro que na altura, lá está, sabia um pouco da importância de ter sido um filme inovador, diferente. E eu também, mente aberta, como hoje, tentava ver tudo e lembro que na altura também fiquei um bocado... E daí essa referência ao jazz, porque deu para perceber, não é? Que não só a questão do improviso, como do próprio ritmo. O segundo filme do John Cassavetes, já foi para a Paramount, é literalmente um filme sobre jazz. Okay. Que é o Too Late Blues. Sim, Too Late Blues. O terceiro filme, e aqui tu consegues traçar um paralelismo, porque tanto os primos israelitas como o Cassavetes tinham uma relação muito particular com Hollywood, se bem que em campos opostos, no sentido do Cassavetes era talvez uma procura pela qualidade e por algo diferente. Sim. E por isso no terceiro filme dele, segundo filme de estúdio, foi um filme que o Stanley Kramer estava a produzir, que é completamente o contrário de um John Cassavetes. A Child is Waiting. A Child is Waiting, com o Burt Lancaster e a Judy Garland. É uma pessoa que segue um modelo muito mais tradicional de contar uma história. O Cassavetes não é nada assim. Exatamente. E houve um choque, algo falado na altura, eu era nascido e lembro-me perfeitamente disso, e em que os pontos em que eles estavam a querer focar na história eram completamente diferentes e o John Cassavetes veio dizer, ok, não era que o filme dele fosse... Porque ele depois trata o filme, já não é o filme dele, porque ele disse, este não é o meu filme, é mesmo o filme do Stanley Kramer. Acho que eles andaram mesmo ainda à porrada na estreia do... sim, uma história... Foi por causa disso que o Peter Falk perdeu um olho. Estava no meio. E depois os primos israelitas tinham um confronto com Hollywood, mas pela falta de qualidade das coisas que eles apresentavam, como já falei há pouco, da relação que depois se desmoronou com a MGM. Não sei, há aqui... Consegues tirar daqui qualquer coisa? Ou conseguem tirar daqui? Não, é um paralelismo. Não, é um paralelismo interessante. Mas não sei o que acrescentar. Não. Sim, quer dizer, também depois de tudo o que tu disseste de forma tão eloquente, fico sem palavras. Não é? Como posso ver pela tua reação genuína que acabaste de ter agora. Fico sem palavras, que caralho. Bom, António, acho que devias dar mais uma oportunidade ao John Cassavetes. Eu acho que sim, mas começa pelo Glória, e depois Sim. vai ao Killing of a Chinese Bookie, Sim. E depois entra em coisas... Pois, eu mais... tenho muita curiosidade de ver o Glória, porque tu dizes que é um thriller e ao mesmo tempo não é, é um filme do Cassavetes. Dentro, ou seja, esquecendo o Big Trouble e esquecendo as tentativas... Não, se calhar estou a ser mauzinho. Não são tentativas. Aqueles filmes para estúdio, porque ele chegou a assinar um contrato para 7 filmes com a Paramount. Exatamente. Que depois das coisas com o Too Late Blues na pós-produção, a Paramount ficou assim um bocado... se calhar isto não foi... Sim, não foi sim. O Glória, dentro do que já era considerado Cassavetes, sim, é uma tentativa comercial, mas nem por isso, porque a própria linguagem do filme ainda é muito cassavetiana. E a versão comercial do Glória, mesmo comercial, é a do Sidney Lumet, que não acho que seja um mau filme, e tem dos últimos... o último papel do George C. Scott. Ok.
A culpa não foi minha. Mas olha, eu vou dar a oportunidade, mas sinto que vai ser trabalho de casa depois destas experiências. Mas estou disposto a dar uma oportunidade e digo-te mais. Caça a vetes, caça a 8, caça a 9, caça a 10. Mas também, tu agora já aqui pausa para a gargalhada. Era para acabar em alta, mas Sim, não dá. A alta como sempre. Em alta como sempre. Tu agora já sabes o que é que vais ter à tua espera. Eu não sei se quando foste para o Love Stream... Mas eu não sei que contextualização... Eu acho que não vais ter o que vais estar à espera. Eu não sei que contextualização me fariam gostar do Love Streams. Mas é porque eu também estou queimado Eu não sei, agora. tu não sabes que ritmos é que vais encontrar. Mas já sabes que não vai ser algo... Não, por exemplo, eu acho que a típico. Noite de Estreia... Tu não viste a Noite de Estreia? Não, ainda não vi. A Noite de Estreia é um filme muito, para mim, que me diz muito, porque é sobre os bastidores de uma peça de teatro. Mas a forma como aquilo está desenvolvido é muito diferente porque tu podes sentir que aquilo é uma slice of life daquelas pessoas, mas tu sentes que aquilo é uma slice of life com um objetivo, que é, temos de pôr esta peça em palco. E é um filme, pá, foi o primeiro caça-vetes que eu vi e eu fiquei, ok, percebo a cena à volta de... Eu gostei muito do Love Streams, não sei se o irei voltar alguma vez a ver. Mas o Love Streams tem uma coisa também muito boa, que é todos aqueles momentos oníricos, não é? Tanto a opereta como o final, que acho que oníricos e surreais. Eu adoro as filmes. Eu não estava à espera daquele surrealismo. Sim. Que é assustador. E aquela presença daquele homem intercalado com a presença do cão e aquela transformação, porque ele tinha um final muito mais tradicional na manga, o caça-vetes. E à boa maneira dele, ele olha para aquilo, isto é demasiado. Foi o que ele fez em que filme? Em que filme é que ele mudou o final? Quando o público Não, isso é... isso foi no Opening Night, mas eu estava a falar do Night. Love Streams. Isso aconteceu no Love Streams também. Ele tinha um final mais tradicional, ele olha para aquilo e tipo, vamos aqui meter um homem sem roupa e um cão e vamos... Ao que a confundir Molly o pessoal. Ringwald perguntou-lhe: caça-vetes, isto é para quê? E ele... Molly! Mas sabes que eles têm um filme juntos? Sim, é o Tempest do Paul Mazursky. Este gajo é espantoso. Acho que ela é filha dele no... Mas uma coisa que eu acho que não funciona no filme são aqueles feixes Não a funciona. preto, Eu aqueles também acho cortes a que não preto, funciona. que não fazem Concordo, sentido nenhum. concordo. E acho que não beneficiam o filme. Pronto, para ti, António, nada beneficia o filme. O final, eu agora digo Eu adorei quando acabou. Pá, mas por sabes favor. que acho que uma coisa muito importante para o Menahem era ver o logo da Canon antes de entrar o crédito a John Cassavetes filme, ou ver o nome do John Cassavetes ligado ao logo da Não, Canon. e deixa-me dizer que eu até fiz uma partilha no Facebook com essa imagem de a Canon apresenta uma produção Golem Globos, um filme do John Cassavetes, porque é desconcertante. Sim. Apesar de tudo, é desconcertante ver aquilo. Quando tu estás à espera que apareça o Delta Force ou, Sabes, de ou certa o forma, Missing in Action. de certa forma, eu tenho pena que a Canon seja lembrada... Arrotei agora enquanto estava a falar. Não era por isso. Falares do assunto. Era passar à frente. Não. Mas diz. Ou seja, o facto da Canon ser lembrada mais pelo schlock do que por estas aventuras que mais ninguém estava a fazer naquela altura e que hoje em dia não sei se alguém iria fazer isto. Não sei se Sim, alguém ia... é de um extremo para o outro, não é? Terem Se alguém- filmes tão... Se tu tinhas um autor como o Godard, hoje não sei se uma produtora que estava a tentar chegar a Major ia chegar à frente, toma aí isto e faz o que tu quiseres. Sim, o que tu o quiseres. cinema também era diferente nesse tempo, não é? E se calhar um filme do Godard na altura até podia ser rentável. Certo. Mas também acho que não tens as tuas... Será que tu tens as tuas A24s e... Também são diferentes. Acho que a A24 funciona de outra forma. Não é tão arriscada. É uma produtora muito importante para o cinema independente de agora, mas não é uma produtora tão fora. E é uma produtora que já está estabelecida no mercado. Não é alguém que se tem de ser levado a a Canon sério. também estava estabelecida. Sim, só mas que não era estava- levada a sério. Não era levada a sério. Mas a verdade é que depois há uma certa predominância de um certo trabalho que depois é isso que leva a que as pessoas se lembrem dessas produtoras. Porque, por exemplo, mesmo a Blumhouse, eu ainda no outro dia vi pela primeira vez o Whiplash e de repente é uma produção da Blumhouse. E eu Olha, não sabia. só estava à espera de filmes de terror da Blumhouse. E no entanto, eles também... A Blumhouse nem começou como produtora de terror. Só se foi especializando depois. Sim, não é? os primeiros filmes... os primeiros
sei lá, 5 anos. Só que o Paranormal Activity é que eles começam no terror. Acho que o Paranormal Activity é aqui, 2007. Eles começaram para aí em 2003. Ainda tem uns anos em que eles não estão a fazer terror de todo. Sim, senhor. Muito bem. Pronto, então se calhar Sempre a aprender. acabamos aqui, não é? Já estamos cansados. isso. Porque agora... Acabamos aqui. Sim, O episódio? sim. O quê? Então nem falamos sobre o filme. Falámos. Porquê é que não falamos sobre o filme? O que é que queres falar mais? Então, Deixa para a terceira. o alcoolismo da personagem do John Cassavetes. Mas também não falámos Então da não primeira falamos vez. da primeira vez. Não falamos da primeira vez. Não podemos ficar. Então Então fala vá, lá do então alcoolismo da deixa- personagem. Não podem deixar agora. Deixa eu falar um bocadinho Não, lá. do filme e a gente Na primeira contribui. parte Só ver se isto ainda está a gravar. Tá. Estávamos Tá, tão tá. saudáveis a discutir. Tão saudáveis. Sim, a discutir. Oh filho, mas personagem. isto não conseguimos replicar. Não, mas queres falar do quê? Do facto de que aquilo são duas almas perdidas? Exatamente. Então vá, adiante. Sim, duas pessoas que estão em situações de uma mais resignada do que a outra em relação ao facto Emocionalmente estão frágeis, de isto é a emocionalmente história. estarem frágeis e no fim só quando se encontram é que encontram alguma estabilidade, o que nos faz pensar se elas estão de ficar para sempre juntas para estarem bem. Sim, mas são pessoas que não, de certa forma não sabem lidar com o amor e não têm. Não, sabem Uma lidar relação. com o amor, mas o amor entre irmãos, não o amor com outras Boa, pessoas. certo, Sim. certo. É isso mesmo. É Mas isso isto basicamente é como já disse o Ricardo Araújo Pereira. Isto é gente que não sabe estar, basicamente. Exato. Não, porque ele tem uma relação tão atípica com o filho que só é suportada monetariamente, porque ele na verdade só faz aqueles favores à ex-mulher se houver uma troca de dinheiro. Sim, sim. Ela está a passar por isso agora, tu nunca sabes, porque ele é um alcoólico, é mulherengo, mas nunca sabes se as mulheres que passam lá por casa. E poderá ser potencialmente É, ele pedófilo tá- também. Ele está sempre a passar cheques, não é? Está sempre a passar Está cheques. sempre a Até passar há cheques um para plano elas. muito curioso em que tu vês ele já a tentar tirar o cheque. Tu já nem percebes se ele está a dar cheque, se está a dar resto do que está atrás do picotado. E elas só vão lembrando o nome delas para ele poder meter no cheque. sim, porque ele basicamente usa-as como pesquisa, mas tu nunca vês nada sexual a acontecer ali. Parece que ele só se entretém com elas, é uma companhia, é a única Sim. coisa que ele Sim, tem. ele deve ser. Eu agora estou-me a lembrar de uma coisa que disse. Ele deve ser tipo um autor de romances tipo Arlequim ou Exatamente. aqueles romances para Também- mulheres. Sim, também nunca percebes o que é que ele Porque há muitas escreve. mulheres que adoram os livros dele E tem frases feitas, não é? Sim. Tem aquela parte do todas as mulheres têm que render o seu segredo ao homem e se não o fazem ele nunca a conhecerá na totalidade e será Exatamente. sempre incompleta. Quer dizer que é tudo balelas, não é? É tudo balelas de um machista, de um... E outra coisa que é muito chauvinista. muito interessante no filme e que mostra como é muito realista é que as relações entre os personagens são muito voláteis, não são sempre estáveis. Quando o miúdo diz que odeia ao pai e vai para a casa da mãe e do padrasto e o padrasto vê-o ensanguentado porque o miúdo caiu nas escadas de Não, casa. ele não caiu, ele está a tentar entrar em casa e bate, Sim, e bate com... Porque pronto, enfim. E depois vem o caça-vetes atrás dele Movies. e o padrasto vai lá, puma, e dá-lhe pancada. Sério, ele também E não tá- estava a gostar do filme e estava a querer sair. E o puto a ver o pai ali todo ensanguentado no chão, vira-se para ele e diz I love you, daddy, I love por you. acaso é E tu engraçado. ficas, como é possível? Vocês retiraram muito mais dessa relação entre ele e o miúdo e disso como catalisador para as ações dele ou para os sentimentos dele do que eu. Lá Até está. porque isso é um bom. Se vocês se lembram, o John Cassavetes no início do filme cai das escadas e o sangue escorre-lhe. Entrou o Pateta agora. Olha, o Pateta está a falar sobre o Love Streams. Adoro o filme. Mas tens a imagem do John Cassavetes ensanguentado e depois tens o filho dele que supostamente não é nada igual ao pai. Sim, Espero bem, com aquela idade. Exatamente com a mesma imagem. E achei esse pormenor. Sim. Não sei se propositado ou não, mas digo-vos outra coisa. Acho que o filme tem uma coragem tremenda. Estás bem, António? Não, eu de certa forma, Estou com de certa sono, forma, é de isso. certa forma estou um bocado A lacrimejar. tramado com esta constipação, mas também estou um bocado a reagir ao que estás a dizer, porque acho que vocês estão, não quer dizer que estão a esforçar, não quer ser injusto, mas que vocês estão a ver muito mais do que aquilo que o filme nos dá, porque ele não tinha visto o miúdo desde que ele tinha nascido, ele próprio o diz. Eu não me parece que a presença ou a ausência do miúdo fosse alguma coisa
que o afetasse. Eu nem me parece que ele tivesse qualquer relação emocional com a mãe. Mas é com a a ex, estás a ver? indiferença da personagem do John Cassavetes para com o filho. Mas Acho ele que não isso é que é lida partir com do isso. coração. Mas ele não lida com isso. Certo, como se calhar nunca lidou com nada na Pronto, vida. talvez. Exato. Mas é de louvar a coragem de um filme que só quando o relógio atinge os 60 minutos é que te explica, é que te mostra a relação das duas personagens E principais. é porque ela diz, o nosso pai, não sei o quê. Sim. Mas uma coisa que tu apontaste interessante no filme é também a ideia dela do que é o amor, não é? Do que vem o título do filme, do sim, Love Stream. Encontrei uma coisa que gosto no filme, que é o conceito que dá na prática o título ao filme, não é? E daí também se percebe a importância que isto tinha para o autor, que portanto ela está em processo de divórcio e há ali uma luta pela custódia da filha, mais ou menos com o marido, que não parece estar muito apto para criá-la, mas ela também parece ter algumas questões psicológicas para tratar. Mas que ela de repente está muito espantada, que diz, mas espera aí, o amor não para, simplesmente. O amor é como um rio que flui sempre. E, portanto, ela, de certa forma, era alguém que não sabia estar sem ter alguém para amar, não é? Até rimaste, já viste? Olha, vês? Até Isto, quando não isto já quero. sai tão natural. Mas, O homem diz que demora tanto tempo a fazer as críticas no Letterboxd e depois ele chega ali e é só... é automático. Mas por isso é que também, se calhar, quando ela encontra o irmão, aquilo acaba por ser simpático entre os dois, no sentido em que ele precisa de alguém que trate dele e ela também tem esse amor para dar. Quer dizer, isto é uma leitura se calhar um bocado simplista, mas eu acho que há qualquer coisa sobre isto aqui. Sim. E essa parte eu gostei. Pronto. Pronto, Acho acabou que aí. deves dar outra oportunidade ao Caçavetes. Mas não te esqueças do desafio dos 10 anos, em que o Cassavetes diz no documentário que há uma resistência das pessoas com algo diferente. Eu não quero ver nada diferente, eu não quero ver nada diferente. E depois quando vêm que dizem, eu odiei isto, mas que por ter sido algo diferente, que aquilo vai ficar na memória e que talvez 10 anos depois vão aceder a essa memória outra vez e vão ver o filme com outros olhos. Agendei para voltar a ver o filme daqui a 10 anos. E no mesmo documentário, o John É por Cassavetes, isso que eu não gosto de vinil. o John Cassavetes várias vezes está a falar, e ele está nos escritórios da Canon e tem um póster do Hércules com o Lou Ferrigno, com os músculos pintados, acho eu, do Lou Ferrigno, ou o pernil, ou aquele corpanzil de sonho O pernil do ferrinho. que tinha o Lou Ferrigno, e ele está a dizer as coisas mais interessantes do mundo, mas tem um póster do Hércules da Canon atrás enquanto ele diz aquilo. Isso é fantástico, é um pormenor fantástico. E acho que não é o único póster, há lá outro póster de outro filme da Canon que te aparece antes de a câmara ficar enquadrada no Cassavetes. E é nesse comentário, produzido pela Canon, que ele diz... Eu gosto de entusiasmo. que ele diz, eu odeio entretenimento. Que os filmes, hoje em dia, Mas e por hoje em olha- dia, 1984, que vão chegar a um ponto tal que é só fluff, que é a expressão que ele diz, fluff, e que depois ele diz é só entretenimento, mas eu odeio entretenimento. Agora só para ser engraçadinho, nota-se. Mas que depois o que é interessante é ver toda a trupe dele a ganhar os testões em filmes que são entretenimento. Sim, filmes e séries. Né? No caso, o Peter Falk fez o Colombo até 2003 ou 2004. Ele próprio também, durante muitos anos, não é? Fez o Johnny Staccato, teve outras séries e filmes, Os 12 Indomáveis Patifes, o Mas a Rosemary's prima- Baby. aliás- E ele próprio disse bem do ET, disse que gostou do ET, portanto não é... Certo. Eu acho que a ideia dele não é todo o cinema, é a cena das coisas serem feitas de forma industrial e já Sim, mas para esse ter era- espectadores passivos. Esse era Não o grande problema dele com a indústria de Hollywood, Sim, quando ele era ator, na altura do Edge of the City. Esse era o grande problema Sim, dele. mas se ele tinha problemas nessa altura, quanto mais agora, não é? Mas Certo, isso, enfim, certo. seria outra história. E o mais interessante, eu acho que a primeira vez que tu tens o Peter Falk e o John Cassavetes num filme é num filme em que a Gina Rowlands também entra, que é o Machine Gun McCain, que é um de dois filmes em que o John Cassavetes tem o papel principal, e são filmes realizados por italianos, são filmes de ação, gangsters. Já vi Sim. o Machine Gun McCain, o outro acho que está perdido. Gangster Fuzili. Sim, é isso, acertaste. E é interessante depois vê-lo, depois tens o Capone, que é com ele e o Gazzara, O 2-Minute e o Warning. 2-Minute Warning com o Weston, que é ele e a Gina, e é só ele A recolher cheques. recolher cheques. Fizeste-me subir mais a pulsação agora a falar disso do que eu a ver o filme. Estás a ver?
Bom, acho que agora eu admiro muito que à segunda tenhas mais energia do que na primeira vez, Tiago. Eu também estava Parabéns. bastante. Eu acho que já é uma energia maníaca. Agora, um facto importante, ele sabia que estava a morrer quando estava a fazer o Love Streams. E acho que, meu Deus, com que mentalidade é que tu tens de estar... Sim, depois daquele final. Porque queres fazer, exatamente, e queres fazer o teu... É a tua declamação, o teu último testamento, é derradeiro, é aquilo, é o que tu vais deixar. E ele ainda fez o Big Trouble, pronto, a favor, mas... Que é o que tu dizes que é bom e eu tenho de... O filme não foi mal recebido na altura. Acho que as pessoas simplesmente querem que o Love Streams seja o último, e eu percebo isso. Foi um filme que teve perdido Sim. no tempo. Acho que nunca chegou a estrear nos Estados Unidos, nos cinemas dos Estados Unidos. Foi lançado pela MGM com menos 15, 20 minutos. E até a Criterion o resgatar em 2014 para uma edição em DVD toda supimpa. Ficou perdido em edições de um vídeo muito espalhadas e não sei bem com que versão, não sei em que condições. E acho que isso também alimentou muito o filme e a vontade das pessoas gostarem do filme, talvez. Sim. E já aqui falámos sobre, já aqui fizemos um episódio sobre o último filme da carreira de um realizador, não é? Certo. E há um bocado essa coisa do sair em beleza, Certo, do legado. certo. Não é? Exatamente. Não é o meu filme preferido do Cassavetes. Vou para o Minion Moskowitz, está em primeiro, depois Killing of a Chinese Bookie. Que o Minion Moskowitz, que o ia dizer o John Caniz. O O João John- Caniz é grande fã e é muito interessante ver no DVD ela falar sobre o filme. Espera, mas é mesmo um extra dele a falar? É, no DVD português. Tenho de ir à procura disso. Eu não- Está ela a ver o filme, acho, numa televisão daquelas antigas e está... Ok. Isso é fantástico. Ok. É um extra Boa, engraçado. Assim que chegar a casa. E agora? Afinal, tínhamos mesmo mais para Pois falar tínhamos... sobre o filme. Não, é um filme muito interessante. É um filme muito bom. É uma pessoa que está cansada e que O depois facto de acha que estarmos a não vai- morrer não impediu o Tiago Até às últimas gotas. falarmos sobre tudo. Mas olha, podemos agora? Vamos fechar. Achas que já falamos suficiente? Queres ver as notas que tens aí? Não, tranquilo. Tá. Escondidas Eu não tenho no notas entre aqui, eu não estou. Vocês estão a ver aí alguma coisa? É que eu não estou a ver aqui nada. Não, Se não eu está estou a ver uma visível- bola que é o que está aqui, o ring light. Ok. E então despedimos, não é? Para a próxima vez também estamos os três menos adoentados. E. E pronto, olhem, bom ano. Acho que ainda estamos a tempo de dizer isso. Acho que legalmente estás proibido, mas pronto, Sim, já está pronto, feito. olha, está já feito. foi. E olhem, até à próxima. Veja o Pirates, do Polanski. O António gostou. Pois foi, tínhamos falado disso, não foi? Então, mas isto é mesmo só assim... Isto não dá. Isto não Agora, dá. agora já está em feito. Já You está. barfly. E o Barfly. You barfly. Get again. Sim, Barbet Show there. Pronto, há muita coisa assim. Lose some, win some. É isso. Pronto, até à próxima.